dia! Que bom saber que você escolheu a TV Tarobá para saber das notícias do campo. Está começando o Tarobá Rural deste domingo. Você vai saber agora o que será notícia no programa de hoje. O cenário econômico do agronegócio, por que a comercialização de soja está abaixo do esperado. Um especialista vai falar no programa de hoje sobre qual a melhor hora de vender o produto. Embrapa Soja em Londrina capacita profissionais e estudantes para combater pragas na lavoura. No oeste do Paraná, a preocupação é com percevejo nas plantações de milho. Chuva atrapalha fim da colheita de soja no estado. Em Londrina, as estradas rurais é que ficam em péssimo estado por causa do barro. Também vamos falar sobre a pecuária, porque o setor está em expansão no Paraná. Bem-vindos ao Tarobá Rural deste domingo que está no ar. A colheita da safra da soja no estado do Paraná esse ano começou cedo e em ritmo acelerado. Mas nos últimos dias o excesso de chuva tem atrapalhado os agricultores que ainda não tiraram o cereal da lavoura. É porque tem chovido bastante, as máquinas nem conseguem sair dos galpões para ir até o campo para terminar essa colheita. Por outro lado, quem já colheu e plantou o milho safrinha comemora, porque essa chuva é bom para o desenvolvimento das plantas. Mas os agricultores também estão preocupados com outras coisas, é com o preço da saca da soja. O que esperar do mercado? Tudo isso você vai ver na reportagem de capa, que abre o Tarobá Rural deste domingo. O soja ainda está na lavoura. A chuva dos últimos dias não tem ajudado muito. Nós precisamos aí de uns 3 a 4 bons dias de sol aí para que a gente possa retomar os trabalhos de colheita, né? A propriedade do Fábio tem 300 hectares. 250 ele plantou soja. Desses, 85 hectares já colheu. Já entrou com o milho safrinha. A semente ainda está na terra, por isso a chuva, neste caso, é bem-vinda. A chuva, vamos dizer, tem os dois lados da moeda, né? Para a implantação a ser retirada do campo, a chuva poderia dar uma segurada. Porém, para a implantação feita agora, a chuva está ajudando, né? Em todo o Paraná, a colheita do soja começou mais cedo e em ritmo acelerado. Prova disso é que 55% de toda a área plantada, de 552 hectares, já foi colhida. Mas além da alta umidade, os agricultores têm enfrentado outro drama: o preço baixo da saca do grão. A expectativa fica por conta agora da comercialização, que está assustando um pouco os produtores. Com a recomposição dos estoques internacionais, a tendência é que ele venda a produção por preços menores do que em anos anteriores. O Fábio vendeu antecipado 60% da safra. Os outros 40% ele vai acompanhar o ritmo do mercado. O que ainda segura o preço da saca do soja, que está variando de R$ 57 a R$ 59, é o dólar em alta. Mas lá na frente, o produtor já se preocupa com um quadro diferente. Com esse câmbio, a gente terá um cenário de custos de implantação de uma próxima lavoura, tanto nos fertilizantes quanto nos defensivos, quanto também na logística, toda a situação frete, tanto do produto acabado quanto dos insumos, né, fertilizantes. Essa é a preocupação de que cenário a gente terá de custos, né, e como será o cenário, o fechamento da safra da América Latina, quais são os números, né. Eu particularmente acredito que a gente tenha alguns problemas a nível Brasil de produtividade. Eu acho que a safra está mais para 90 milhões do que os 95 anunciados anteriormente, mas temos que acompanhar a demanda mundial, tem todo um cenário de crise que a gente vai ter que acompanhar para ver qual vai ser o reflexo disso. E essa preocupação dos agricultores é pertinente sim, porque analistas de mercado avaliam e dizem que em 2015 a saca da soja deve se manter com um preço bastante estável e em baixa, como a gente tem visto já nesse início de ano. A Patrícia Sonsim foi conversar com um especialista no assunto e fala mais sobre isso a partir de agora com a gente. E os produtores brasileiros estão mais acanhados na venda antecipada do soja. Neste ano, só 38% já foi comercializado, um número bem aquém do ano passado, que era de 58%. Para saber mais sobre esta queda, este acanhamento, nós vamos conversar com o trader de soja, o Christian de Almeida e Souza, que vai explicar para a gente o porquê deste acanhamento, o porquê deste percentual tão abaixo. Bom, Patrícia, esse acanhamento veio por conta de uma grande safra que veio dos Estados Unidos e uma eminente safra que vai vir na América do Sul. Os produtores nos últimos 3, 4 anos vieram de bons preços em Chicago e fez com que refletisse os preços em reais aqui.
Agora, com essas duas grandes safras, que é um mercado fundamental, ou seja, a oferta é maior que a demanda, é natural que os preços caiam, né? E os produtores ainda se apegam em alguma esperança que esses preços subam por conta de algum estresse, algum problema climático que nesse momento não vai acontecer. A safra brasileira está quase toda pronta, a safra americana ela já terminou e foi o recorde de produção americano dos últimos tempos na história. Então, isso fez com que o produtor se acanhasse, como você bem disse, e aguardando de repente, alguma coisa diferente que aconteça no mercado. Quanto que está a saca hoje de soja? Hoje a saca está R$ 57,00. E o que está ainda deixando esse preço ainda? Porque ele podia estar menor, podia estar menor. Reais, né? O que está segurando? O que está segurando é o dólar. O dólar é um componente do preço em reais, né? E por conta dessa bagunça da macroeconomia brasileira, o viés altista, e como ele é um componente da precificação do soja, ele ainda está segurando o preço de soja para níveis ainda razoáveis. Caso isso não acontecesse, a gente poderia estar olhando uma saca de soja em torno de R$ 50,00. E o milho safrinha? Os produtores, como é que estão? O milho safrinha, voltando aqui para a nossa realidade, né, é cultural, né? Aqui o oeste tipicamente ele colhe, uma das regiões do país que colhem mais cedo no Brasil, e a gente está no período de colheita agora e plantio de milho safrinha, né? Acredito que não vai ter uma redução muito grande de milho safrinha, porque tem uma questão agronômica de rotação de cultura que é importante e que é cultural de novo aqui. E o mercado de milho safrinha a gente vai acompanhar porque tem um componente doméstico aí de precificação, que precisa ver demanda, exportação, consumo interno, a janela climática, né, o clima, como é que vai andar o plantio. Então tem bastante coisa para acontecer ainda no milho safrinha. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Caicirley, a safra promete mesmo ser recorde. Aqui no Paraná o pessoal também está meio comedido, viu? Apenas 23% já comercializaram antecipadamente a safra, contra 41% do ano passado. É esperar para ver o que vai acontecer aí nesse mercado tão volátil da soja e do milho. Saiba agora como fechou a semana da cotação agrícola em Cascavel, em Londrina, a saca da soja valendo R$ 58,00. Em Pato Branco, R$ 57,60. O milho em Cascavel, em Londrina, fechou a semana R$ 21,00 a saca, R$ 22,20 em Guarapuava. O trigo em Cascavel, R$ 32,00, R$ 30,70 em Londrina. Mas se por um lado é o preço alto do dólar que tem segurado o preço da soja estável aqui no Brasil, é também esse mesmo dólar que preocupa para o segundo semestre, porque isso deve trazer uma elevação nos custos do produtor. Os insumos devem ficar mais caros. Veja na reportagem produzida em Brasília pelo Terra Viva. O que será capaz de conter a escalada do dólar? A cotação da moeda norte-americana já chegou próximo a R$ 2,90, a maior alta dos últimos 11 anos. Para o presidente do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio, o dólar valorizado aumenta a competitividade das commodities brasileiras e ajuda a compensar a queda nos preços internacionais. Ganham os produtores que estão colhendo sua safra, vão poder vender seus produtos de exportação, soja, laranja, carnes, celulose, café, em preços melhores. Nesse primeiro momento é benéfica para o produtor essa valorização do dólar frente à nossa moeda, então a gente acha que é bom, a gente quer que suba. Por outro lado, a valorização do dólar deve puxar para cima os custos de produção na agropecuária. A partir do segundo semestre, os preços de defensivos e fertilizantes que dependem da importação devem ficar mais caros. O que pode ocorrer num segundo momento é que os custos de produção podem se elevar, porque muitos dos nossos defensivos, os insumos que a gente utiliza para produzir, são importados, consequentemente terão aumento, e aí isso vai dificultar para os produtores, para os plantios de próxima safra, esse tipo de coisa. O mercado financeiro prevê que a cotação média do dólar fique em torno dos R$ 2,80 este ano. Mas para especialistas, este valor pode ser ainda maior e a moeda americana pode chegar aos R$ 3,00 nos próximos dias. A recuperação da economia dos Estados Unidos e a crise em alguns países da zona do euro devem impactar o mercado brasileiro.
Nós temos que levar em consideração que a taxa de câmbio hoje está muito influenciada do que está acontecendo no mercado internacional. Então nós temos, por exemplo, que a economia norte-americana ela está de novo voltando a crescer. Então ela vai começar a comprar. A gente vê, por exemplo, que a Grécia está prestes a renegociar a dívida externa ou mesmo dar um calote e querer até sair do euro. Então isso vai dar um impacto. A Espanha também está ameaçando. Então você tem pressões dentro da Europa. Você tem também os países emergentes também que não conseguem também deslanchar, eles estão crescendo, mas crescendo pouco. A China tem cada vez reduzindo o seu crescimento. O Japão continua lá com baixo crescimento e até com deflação, né? Recessão e deflação. Então, esses movimentos todos no mercado internacional vão bater aqui dentro. E a falta de conhecimento na hora de combater as pragas na lavoura pode aumentar os custos do produtor rural. A Embrapa Soja, em Londrina, fez um treinamento essa semana que passou para técnicos profissionais da área e também estudantes. Foram 3 dias de treinamento. 150 pessoas, entre técnicos, professores e estudantes da área, participaram. Londrina é a primeira cidade do país a receber a segunda etapa da caravana Embrapa, que na primeira fase percorreu 18 estados. Dessa vez, o foco era nas pragas de soja e milho, principalmente lagartas e percevejos. Cada um pôde conhecer um pouco das características e do dano que eles são capazes de produzir. Detalhe, são várias espécies diferentes e mesmo dentro de uma mesma espécie há variações. A ideia é fazer o controle na hora e na quantidade certas. Senão, as consequências podem ir desde uma resistência a inseticidas a uma superpopulação de pragas. Quando se coloca um inseticida em altas doses ou em baixas doses, ou uso frequente desse inseticida, ele pode selecionar algumas populações de insetos que sejam resistentes a esses inseticidas. No geral, as pragas têm uma capacidade de reprodução muito grande. Algumas podem colocar até 700 ovos de uma única vez e ainda podem migrar até 1000 quilômetros. Ou seja, um ataque de pragas no Rio Grande do Sul pode se espalhar pelo país inteiro. Além das pragas, os participantes aprenderam a identificar os inimigos naturais e que são bem-vindos na lavoura. Tudo isso aliado às técnicas de monitoramento. A presença de uma praga, por exemplo, nem sempre indica a necessidade do uso de inseticida. O percevejo ele só é considerado praga na soja quando ele está numa população que chegue a causar dano na fase em que se tem a vagem, porque o percevejo ele se alimenta de vagem. Enquanto não há vagem na lavoura, não há necessidade de se fazer uma pulverização. Para os técnicos, profissionais e estudantes da área, a missão agora é disseminar o conhecimento. Principalmente de conscientizar, né, todas essas pessoas que estão envolvidas aí na agricultura, dessa conscientização, né, de uma forma melhor, de cultivo, de manejo. Ver a melhor maneira de colocar isso no campo para o produtor rural. E ainda falando em pragas, daqui a pouco você vai ver no Tarobá Rural uma reportagem que preocupa agricultores do oeste do Paraná. Percevejos que atacam lavouras inteiras de milho. Daqui a pouco você vai saber em que cidade a situação tem sido mais grave. E também você vai ver que produtores sofreram com a situação das estradas rurais no norte do estado. A chuva deixou prejuízos. Tem ainda a previsão do tempo para a semana. Voltamos já.